Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 1 da classe de jovens, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. E qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Fique aqui comigo que eu vou te falar a respeito da diferença entre conhecimento e sabedoria. Para esta aula, os louvores sugeridos são 141, 316 e 510. Se é a sua primeira vez por aqui, fique aqui comigo até o final. Se porventura você gostar da aula, você dá um like. Se você não gostar, você dá um dislike. E assim você também, se você gostar, você também se inscreva aqui no canal para sempre quando eu enviar vídeos novos da classe de jovens, você seja aí notificado. Texto principal: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Aqui temos uma grande questão sobre o temor do Senhor é o princípio da ciência. É a base da ciência. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando uma pessoa despreza a sabedoria e a instrução, você já sabe que é uma pessoa louca. É uma pessoa que não procura o mínimo. A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então, quando você se aparta do mal, você é uma pessoa inteligente. E quando você tem temor ao Senhor, você é uma pessoa sábia. E interessante também falar sobre temor. Temor é diferente de medo. Há uma questão diferente. Temor é quando você tem numa pessoa uma autoridade. Você não tem medo dessa pessoa. Você sabe que ela é uma autoridade. Você respeita a autoridade que ela tem. Isso é um temor. É respeitar a autoridade que você reconhece numa pessoa. Ter medo já é um medo propriamente dito. É quando você tem medo que uma pessoa te faça mal. Resumo da lição. O livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem cristão. Então, Deus é o centro da vida do jovem cristão. Por quê? Porque ele preza pelo conhecimento, pela sabedoria. E, mais uma vez, eu vou falar aqui a diferença entre conhecimento e sabedoria. Introdução. O que é sabedoria? Bom, em resumo, vou falar aqui com minhas palavras. Em resumo, sabedoria é quando você usa o seu conhecimento no momento oportuno, na hora em que precisa usar. Isso é sabedoria. Há um manual para como viver, como devemos nos relacionar com Deus, com nós mesmos, com a família e com a sociedade? Sim, a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual para como nós devemos conviver na nossa vida, no cotidiano, como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos relacionar com nós mesmos, e também com a família e com a sociedade no geral. Então são alguns desses casos que eu vou falar com você aqui na lição de hoje. Um livro para a vida, a arte de viver. Logo, o que se encontra no livro de Provérbios não é uma forma idealizada de vida, mas um ensinamento prático que tem como fonte de inspiração o próprio Deus e ao mesmo tempo confirmado por meio do estilo de vida dos justos que vivem para glorificar a Deus. Seria bom se a nossa vida viesse com uma receita, né? O livro de Provérbios ele não nos traz uma receita propriamente dita, mas nos dá alguns elementos importantes de como nós devemos viver uma idealização de vida. Nós devemos ter a nossa vida, onde eu quero chegar. É claro que nós temos que chegar na eternidade, nós chegaremos na eternidade com Cristo. Mas no sentido da vida cotidiana, quais são os meus passos? Né? O que eu devo fazer quando eu tropeçar? O livro de Provérbios nos dá uma orientação acerca deste negócio. Então é importante que nós devemos entender essa arte de viver. Provérbios nos dá esse norte, essa direção, né, de conduta, de como viver na sociedade, com a família, com nós mesmos. Então Provérbios nos traz essa questão de sabedoria. O que é a sabedoria? Assim, a sabedoria é a habilidade de lidar bem de acordo com a justa retidão em nossa relação com Deus. Isto aqui é o primeiro ponto. A habilidade de lidar bem de acordo com a justa retidão em nossa relação com Deus. Quando nós somos retos diante do Senhor, como é o caso de Jó, né? Capítulo 1, versículo 1 de Jó nos traz essa orientação, nós temos essa habilidade. Então isso é sabedoria. Você sabe lidar com Deus, você sabe
aonde você pode ir e onde você não pode ir. Você sabe, você tem comunhão com o Senhor, então isso é sabedoria. É por isso que muitas vezes você verá na igreja pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas que têm uma sabedoria fora do comum. Por quê? Porque é uma sabedoria que vem da parte de Deus. É claro que a instrução ela é importante no sentido de saber ler, escrever, ter uma instrução nesse sentido. Mas isso não significa sabedoria. Muitas vezes não significa sabedoria, porque sabedoria não é isso. Isso é conhecimento. Então, a grande questão nossa é como é que eu vou ter, qual é a minha habilidade diante do Senhor. Também com as nossas emoções. Como é que você lida com as suas emoções? Nós temos em questões de emoções sempre variáveis, né? Cada um se emociona de uma forma diferente, com situações diferentes. Então, como é que você lida? Por exemplo, quando você está junto com algumas pessoas e acontece, por exemplo, uma situação pela qual você se emociona, como é que você faz? Você demonstra essa emoção? Você demonstra que você é uma pessoa que está ali emocionada? Ou você é uma pessoa que fica ressentida de demonstrar essa emoção? Então, como é que nós lidamos? Isso também tem a ver com a nossa questão de sabedoria. E a emoção aqui eu vou te falar uma questão muito importante, uma instrução muito importante acerca da vida. Quando você está numa situação em que você pode estar certo ou você pode estar errado, mas no calor da hora você toma uma decisão precipitada, você fala aquilo que você não deve, isso significa que você não teve sabedoria de lidar com a situação. Quando você está numa situação e você não sabe o que dizer ou não sabe o que falar, o mais importante é você ficar em silêncio. O silêncio, de um modo geral, ele vai te responder muita coisa. É claro que existem situações pelas quais você, quando se sentir ofendido, por exemplo, você tem que chegar para a pessoa, você falou isso, você me ofendeu. Você falando assim, você me ofende, você precisa ser direto. Mas quando você está numa situação que você não sabe o que está acontecendo, por exemplo, as pessoas te acusam, por exemplo, o melhor a se fazer é você ficar calado, ainda que você saiba que você esteja certo. Você fique calado. Por quê? Porque se você, no calor da hora, você se emocionar demais, ficar naquela emoção de querer ter razão e de esbravejar, você perderá a razão e as pessoas vão usar as suas palavras contra você. Então é importante que você saiba domar, né, dominar as suas emoções, saber chorar no momento exato, saber sorrir no momento exato, né, porque você pode dar uma... Quando você sorri no momento de chorar, é uma situação triste. Por exemplo, eu me lembro que uma certa vez eu estava na casa de uma pessoa tinha partido para a eternidade, então todas as pessoas ali estavam muito tristes, até que chegou um pastor e começou a fazer gracinha, começou a fazer piada. Como é que uma pessoa que se diz pastor está numa casa de luto e vai ficar fazendo piadas? Olha que situação, ele não teve emoção, não soube se conter. O melhor a fazer naquele momento era, ele como pastor, ou como amigo da família, ou como uma pessoa normal, o que ele deveria fazer? Ou ficar sóbrio, né? O sóbrio é aquela pessoa que fica no estado neutro. Ele não ri e não chora, ele apenas fica de boca fechada, ele fica com um semblante sério, né? Isso é sobriedade. Ou ficar triste, ou chorar junto com eles. Não é isso que a Bíblia diz? Para que nós venhamos sorrir com aquelas pessoas que sorriem e chorar com aquelas pessoas que choram. Então veja que ele não teve ali cuidado com a sua emoção, ele não teve sabedoria de lidar com a emoção. Então, quando você sabe chorar no momento que tem que chorar e sorrir no momento que tem que sorrir, então você está equilibrado, então você está tendo sabedoria para lidar com as suas emoções. Com a dieta diária. A dieta diária aqui pode trazer nos dois sentidos, né? Tanto no comer quanto no se alimentar espiritualmente, né? Com a sexualidade. Como é que tem habilidade com a sexualidade? Como o jovem tem habilidade com a sexualidade? Está aí uma questão importante, de suma importância nos jovens hoje. Não, sempre foi, né, importante, mas hoje, pelo que eu vejo, é muito mais importante falar de sexualidade abertamente para os jovens. Por quê? Porque os jovens são pessoas, de modo geral, pessoas que têm uma certa inocência. Então, por eles terem uma certa ingenuidade, eu vou falar com você sobre ingenuidade um pouco mais à frente, você verá que isso causa muitas armadilhas. Então, a grande questão é, quando você está namorando, é normal você ter desejo pelo seu namorado, pela sua namorada, é natural, o desejo ele é natural. Entretanto, você precisa dominar sobre esse desejo. O seu desejo ele é natural, é
extremamente natural, mas você precisa dominar. Eu quero muito, mas eu vou me segurar. Por exemplo, José. José estava ali na casa de Potifar, né? A mulher deu em cima dele, então ele se segurou. Olha a emoção de José. Ele segurou as suas emoções, não permitiu que a carne gritasse ali. O que ele fez? Ele fugiu da presença daquela mulher. Por quê? Por três razões. Primeiro, porque ele temia a Deus, então ele iria pecar contra Deus. Segundo, porque ele estava numa situação com uma mulher casada, então ele estaria cometendo um ato de pecado e também até de desobediência ao seu chefe, né? Então ele não estava sendo honesto com seu chefe, né? Ele estaria traindo a confiança do seu chefe. E em terceiro lugar, ele não fez isso porque ele era um jovem emocionalmente, sexualmente preparado. E isso é algo extremamente raro nos dias de hoje. Encontrar jovens que estão preparados para situações dessas da vida. Porque, sejamos razoáveis, eu e você. Estar na situação de José, no cenário que estava, e se manter firme diante do Senhor, não é uma tarefa fácil. Não é. Então, veja que aqui ele se manteve fiel ao Senhor, fiel ao seu chefe, né, ao seu líder ali, né, no caso Potifar, e também fiel a si mesmo. Por quê? Porque ele era um jovem que ele não estava, talvez ele até tenha sentido desejo por aquela mulher, que provavelmente era uma mulher bonita, mas o que ele fez? Ele se reteve, ele fugiu da presença. Então, isso é uma questão que traz para nós um grande segmento na questão da sexualidade dos jovens hoje. Por quê? Porque hoje a sexualidade é extremamente fácil. É extremamente fácil. Conheço situações, inclusive de dentro da igreja, de pessoas, de jovens da igreja, que fizeram o que não deviam. E hoje penam profundamente porque trocou a questão da santidade ao Senhor por um momento de prazer. É difícil? É difícil. Verdadeiramente, evitar a carne, de fato, é muito difícil. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Davi. Davi estava no palácio, viu uma mulher se banhando, né? E o que ele fez? Ele desejou, ou seja, ele não segurou as suas emoções sexuais. Ele não teve domínio, não teve habilidade, ou seja, ele não foi sábio naquele momento ali. E aconteceu o que aconteceu. Ele teve relações com aquela mulher e dali para frente, a vida de Davi foi uma completa perdição. Então é claro que ele foi salvo na pessoa de Cristo e tudo mais, como nos diz Salmo 51:10, não retire de mim o seu Espírito Santo, mas veja que o grande problema a sexualidade causa. Porque o sexo, ele é bom. Se alguém falar para você que o sexo é ruim, está mentindo para você. O sexo, ele é bom. Ele é tão bom que você é fruto da sexualidade. Ele é fruto justamente do seu pai e da sua mãe, que tiveram um momento de amor, de relação íntima e tiveram você. Então, se alguém fala que o sexo é ruim, está mentindo para você. Entretanto, o sexo antes do casamento ou em algumas situações vai te trazer muitas complicações, dores de cabeça para o resto da vida. E vai te causar uma perda financeira grande. Em alguns casos, a pessoa pode pegar aí uma doença sexualmente transmissível. Então, são situações muito complexas a respeito da sexualidade. Então, tem a questão da masturbação também. Então, veja que a questão da sexualidade, o jovem precisa ter habilidade para saber lidar com os impulsos da sexualidade. Porque eu já fui jovem e eu sei que verdadeiramente, principalmente para nós homens, né, aquela virilidade, nós queremos a todo momento, nós não podemos ver uma cena um pouquinho mais caliente que a gente já fica como elétrico. Mas isso nós devemos dominar, você precisa dominar. É natural que você tenha esse desejo, mas você precisa dominar esse desejo. Com a nossa família. Bom, ter a habilidade de lidar bem com a família é uma tarefa um pouco difícil, né? Sejamos razoáveis. Eu já falei aqui em algumas outras ocasiões, eu não tenho problemas com a minha família. Minha família é uma família muito tranquila, eu tenho uma família bem grande, mas nós nos reunimos mais ou menos uma vez, 2 vezes por ano. Então não tem muito convívio, né? Nós moramos um pouco distantes um do outro, então nós não temos muito convívio. E é por isso que é fácil de lidar. Mas pessoas que convivem com a sua família diretamente, com primos, primas, tios, avós, entre tantos outros,
o que acontece? Sempre vai acontecer um atrito. E saber lidar com essas diferenças é algo que um jovem cristão precisa compreender, que ele tem que ter essa habilidade. Por quê? Porque isso também é da parte da sabedoria. Então veja que a tarefa do jovem hoje, ser sábio, não é uma tarefa fácil, mas não é nada impossível, porque você está no Senhor. Então, como o Senhor é o centro da sua vida, então certamente você conseguirá. Com o próximo, ter habilidade para lidar com o próximo é uma questão já talvez mais complexa. Por quê? Porque você não sabe quem é o próximo naquela hora. Porque quem é o próximo? O próximo é aquela pessoa que está mais próxima de você naquele momento. Então, por exemplo, se do teu lado agora está a sua mãe é o seu próximo. Se é o seu amigo, então é o seu amigo. Se é um desconhecido que está mais próximo de você, então ele é seu próximo. Então aqui é que está a grande questão. Quando é uma pessoa desconhecida, como você vai lidar bem com uma pessoa desconhecida? Hoje em dia é difícil até de lidar com pessoas conhecidas, né, do nosso convívio. Imagina com uma pessoa desconhecida. Então o jovem precisa ter habilidade para isso também. Então vejamos que há algumas questões bem complexas, né? E como toda a sociedade e sua estrutura. A estrutura aqui da sociedade, no modo geral, podemos dizer, por exemplo, do transporte público, por exemplo, as forças armadas, os policiais. Então isso é estrutura, né? Portos e aeroportos. Então isso é o que? É a estrutura da cidade, da sociedade. Então como é que você lidar com essa estrutura? Como é que você consegue viver nessa sociedade? Você também precisa ter habilidade, precisa ter sabedoria para saber entrar e saber sair, saber falar com um e falar com o outro. Então, de fato, realmente, ter sabedoria hoje não é uma tarefa muito fácil. Com dinheiro. Está aqui, talvez, uma das questões mais difíceis do jovem hoje, ele saber lidar com dinheiro. Por quê? Porque o jovem não sabe o que fazer com dinheiro. Pode parecer ofensivo falando assim, mas como eu já falei aqui, eu já fui jovem. Quando você tem dinheiro e você não tem responsabilidade com ninguém, por exemplo, o dinheiro é só seu e você ganha bem, você não pensa no amanhã. Você começa a torrar aquilo como se fosse torrada mesmo. Você começa a gastar desordenadamente e isso é perigoso. Hoje, por exemplo, temos as criptomoedas. Eu não vejo jovens da igreja, por exemplo, falar de Bitcoin. Como seria bom se os jovens hoje entendessem sobre a questão do Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda livre do Estado, né, do poder do Estado. Então ela é uma moeda que ela só tende a valorizar. Por quê? Porque só existem 21 milhões de Bitcoins espalhados no mundo. E alguns desses já se perderam. Então não há como criar mais do que isso. Então, quando você tem uma moeda que ela não tem mais como ser impressa nela, vamos assim dizer, né? Apesar do Bitcoin ser uma criptomoeda, ela não é impressa, mas só para a gente entender. Quando você tem uma moeda que você não pode criar mais do que já tem, então a tendência dela é sempre de valorizar. Ela é sempre mais alta, né? Ela está sempre alta e ela cresce de uma forma muito alta. Então, se o jovem hoje tivesse entendimento para investir em Bitcoin, é uma questão até um pouco complexa, né? Investir em Bitcoin não é uma tarefa fácil. É bem complexo o sistema do Bitcoin. Mas a única coisa que eu posso te adiantar é o seguinte: nunca deixe o seu dinheiro numa corretora, né? O seu Bitcoin numa corretora. Compre o seu Bitcoin, põe na sua carteira particular. Somente você. Não confie em nenhuma corretora do mundo. Não confie. Por quê? Porque elas não têm credibilidade? Não, porque elas quebram. E se elas quebrarem, você perde os seus Bitcoin. Então, quer dizer, você gastou muito dinheiro comprando Bitcoin e agora você vai perder o seu Bitcoin porque aquela corretora pela qual você tem dinheiro, ela quebrou. Então, o teu Bitcoin, ela quebrou. Então, é importante que você tenha a sua carteira. Então, para você entender esse negócio, você precisa ter uma questão de uma pessoa que ensine bem legal sobre o Bitcoin, mais aprofundado, né? Eu não tenho esse conhecimento sobre o Bitcoin, mas eu sei que é uma criptomoeda, é uma questão muito interessante. Tem outras criptomoedas também, mas o Bitcoin parece que ela é mais conhecida, é mais fácil de lidar com ela, se é que aquilo é fácil, porque ela é complexo, né? É complexo. Mas o jovem, de modo geral, não sabe lidar com dinheiro, ele tem dificuldade de lidar com dinheiro. Algumas vezes eu fazia algumas perguntas sobre dinheiro em classe, e eu via que o jovem sempre não sabia o que fazer. Por exemplo, se eu te der, eu não, né? Se é uma pessoa que te der 10 mil reais hoje, o que você vai fazer imediatamente? Você vê aqui que você vai pensar
que exatamente? Inclusive, aproveita e deixa nos comentários o que você faria se uma pessoa te desse 10 mil reais na sua mão. Quais são as coisas que você faria? Há uma questão sobre dinheiro. É claro que o dinheiro ele está para te servir. Então, se você tem dinheiro, é claro que você vai comprar um celular, por exemplo, de última geração, né, um videogame ou outras coisas desse tipo, ou um carro, ou seja o que for. Mas e o amanhã? Você não pode hoje gastar tudo que você tem e não pensar no amanhã. Isso é importante, saber lidar com o dinheiro. E os jovens, infelizmente, não sabem lidar com dinheiro. E porque não sabem lidar com dinheiro, quando ganham muito bem, o que acontece? Acaba achando que aquilo nunca vai acabar. Então, qual é a tendência? Perder tudo. Por quê? Porque começa a gastar de uma forma desenfreada. Pai e mãe avisam, meu filho, minha filha, vai devagar, você está gastando demais. Mãe, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Realmente, você faz o que você quiser. Mas quando o seu pai e sua mãe te orientam você não gastar, você guardar um pouco para você, é porque você precisa pensar no amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então é interessante que os jovens também saibam lidar com o dinheiro. E dimensões específicas da nossa existência, em questões até mesmo financeiras, em questão profissional, você precisa ter habilidade a propósito. Você já é um profissional formado hoje? E se você não é, o que você pretende ser quando você se formar? Você já pensou na faculdade que você vai entrar, que você vai cursar na faculdade? Então é importante que você tenha isso, porque isso tudo que eu falei para você aqui são questões de pessoas sábias, faz parte da sabedoria que vem da parte do Senhor. Então você precisa saber lidar com este negócio. Por exemplo, dinheiro fala sobre, inclusive, sobre a parábola dos talentos, né? O talento ali, muitas pessoas dizem que é talento, habilidade, né? Não, ele era dinheiro. Tanto era dinheiro que ele falou que no final, por que não colocou o meu dinheiro no banco? Então o talento ali era uma medida, né? Na verdade não era medida, era um peso. Era um peso em dinheiro, né? Acho que me parece que era prata. Então, o que fala ali? Fala sobre dinheiro, fala sobre financeiro. Questões que alguém recebeu 5 talentos e devolveu 10. O outro recebeu 2, né, e devolveu 4. E o que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. Inclusive, esse enterrar faz muito sentido. Porque naquela época, enterrar dinheiro no quintal, num lugar, era a forma mais segura que existia para guardar dinheiro. Para não render, né? Não é, o banco é o mais importante, né? Que é onde rende mais dinheiro. Mas era para manter seguro, para ninguém saber, era uma forma de se esconder o dinheiro, para ninguém saber que tem. Então era uma forma, por isso inclusive que tem uma parábola que fala sobre parece que foi uma pérola que foi encontrada num campo, a pessoa, dona do campo, fez o quê? Comprou, viu que tinha uma pérola lá, comprou o campo. Por quê? Porque ele comprando o campo dá a ele o direito de ter a pérola. Então, o que ele fez? Ele foi lá, comprou o campo e pegou a pérola para ele. Por quê? Porque aquela pérola estava enterrada. Por quê? Porque era algo que se fazia na época. Não, forma prática. Então, você não deve pegar o seu dinheiro e enterrar o seu dinheiro lá no fundo do quintal, ou lá no colchão. Você tem que botar isso no banco para render. É claro que a poupança hoje nem é um bom negócio, né? A poupança rende 0,5% ao mês, para ser direto. 0,5% ao mês. Você precisa fazer alguns investimentos, né? Tesouro Nacional, entre outras coisas, né? Isso, mas claro, você precisa parar para analisar, ver pessoas qualificadas que fazem isso, para que você tenha uma orientação melhor. Literatura de sabedoria. Ao lado de Jó, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Provérbios é um livro classificado no gênero literário de sabedoria ou sapiencial. É um tipo de literatura que se preocupa com a sabedoria prática aplicada diariamente às circunstâncias da vida. Em outras palavras, os livros aqui citados são livros que vai te orientar como você vive as circunstâncias da vida e o que você faz. Eu me lembro que uma certa vez eu trabalhava numa empresa no centro da cidade e eu sempre levava a minha Bíblia para o trabalho. E teve um dia que eu estava resolvendo uma situação, que eu era líder de jovem na época, e o que acontece? Eu sempre levava a minha Bíblia junto. E até que chegou na casa de uma pessoa, que eu estava tratando com ela a respeito das questões da mocidade, era uma pessoa que era uma pessoa cristã, mas não fazia parte ali
dos jovens da minha igreja. Então, quando eu cheguei lá, quando eu o chamei, a mulher dele estava sozinha. E ela disse assim, pode entrar, porque ele vai chegar. Ele vai demorar um pouco, mas ele chega. E eu observei bem o lugar, e eu vi que, pô, era um lugar escuro. E imediatamente eu peguei minha Bíblia e abri. E quando eu abri, a Bíblia falava assim para mim, a mulher adúltera já matou a muitos. Não que eu vou chamar aquela mulher de adúltera, mas pensa juntamente comigo. Eu, líder de jovens, jovem, solteiro, com uma moça bonita dentro de casa, só eu e ela. Você acha mesmo que eu ia ser igual a José? É pouco provável. Então, o que eu fiz? Eu virei para ela e disse, não, vou ficar esperando ele aqui fora mesmo. O que é isso? Sabedoria para as circunstâncias da vida. Então, é importante que quando você observa o livro de Jó, Eclesiastes, Cantares, o próprio livro de Provérbios, você vê que tem instruções de fato para o dia a dia. Inclusive, isso foi no livro de Eclesiastes, me parece que foi o capítulo 7 de Eclesiastes, se eu não estou enganado. Então, veja isso, dá um desconto aqui, isso faz tempo. Então, veja que há uma questão importante que muitas vezes falamos muitas coisas na igreja, ensinamos muitas coisas na igreja, somos ensinados, mas nós não colocamos em prática, porque muitas vezes aquilo não tem prática para nós. É igual, por exemplo, na sua escola. Você estuda um monte de coisa, 1 zilhão de situações, 1 zilhão de matérias, mas o que você faz na prática, no dia a dia? Nada. O que você usa de modo geral é o quê? É matemática, é português, algo de ciência. Mas as demais categorias, quando é que você vai usar, por exemplo, a biologia? Biologia a gente não usa no dia a dia. A gente só sabe das coisas, mas não tem uma questão prática para nós. Então, esse livro de Jó, Eclesiastes, Cantares e Provérbios seria como se fosse português e matemática para nós. É o que de fato nós aplicamos no dia a dia. Eu falo com você aqui, eu estou falando por quê? Por causa da língua portuguesa. Então eu falo com você. Então, isso é prático. Você fala na igreja, você canta, você prega, você ensina, você anda na rua, você se comunica, porque você está usando a língua portuguesa que você aprendeu na escola. Então, isso é prático. Então, esses livros nos trazem uma ideia do que realmente é prático no nosso dia a dia. Então, nós devemos fazer o quê? Colocar em prática para demonstrar o quê? Sabedoria. E aí não é só a questão da sabedoria que nós devemos mostrar. Quando nós somos sábios, nós, na verdade, nós estamos exaltando a Deus e, ao mesmo tempo, estamos nos saindo, né? Estamos evitando ter problemas esses que muitas vezes nos levam à morte. Então, quando nós aplicamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, o que nós vamos fazer é glorificar a Deus pelo nosso exemplo e, ao mesmo tempo, não sofrer as consequências daquele pecado que nós iríamos cometer. Então, é importante que nós venhamos ter isso na nossa mente, no nosso coração e usar isso com toda a nossa força, com toda a nossa fé, porque certamente nós somos falhos, nós somos pessoas falhas, então nós devemos fazer o quê? Colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar. Não, a Bíblia diz assim, então não vou fazer esse negócio não. É difícil resistir? Claro que é difícil resistir, eu já fui jovem igual você, eu sei que é difícil, mas nós devemos continuar firmes na presença do Senhor, porque certamente resistiremos. Composição e estrutura de Provérbios. Provérbios, autoria e data. Entretanto, os que estão presentes na Bíblia são inspirados por Deus e, por isso, contêm um significado mais amplo, não se atendendo apenas uma máxima ou ditado, mas remontando a interpretação de um ensino ético da fé do povo de Israel. Há uma questão aqui sobre o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? Isso não está na Bíblia. É igual outro versículo que existe, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Aí você vai falar para mim assim, isso não é versículo não. É um versículo sim, só que não da Bíblia. É um versículo do Alcorão. Surata, capítulo 6, versículo 59. Sobre a questão dos ditados populares, há alguns ditados, por exemplo, como este, né, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, isso não está na Bíblia. Mas nos dá uma ideia de que realmente o caminho é por esse daí. Então veja que o livro de Provérbios nos dá realmente algumas questões, se nós formos resumir o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que tem ditados não populares, mas ditados divinos.
Ditados não populares, mas ditados divinos. Ou seja, é uma questão mais aprofundada do nosso dia a dia. Não é o que muitas vezes nós falamos no dia a dia, o cair do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia não menciona, mas a ideia é essa mesmo. A Bíblia não menciona, mas a ideia é essa. O livro de Provérbios nos traz realmente essas questões para a nossa vida. Veja que o livro de Salomão, o livro de Provérbios, que foi escrito pelo Salomão, né, a maior parte, existe, por exemplo, a questão de Agur. Eu gosto muito das palavras de Agur, porque ele fala, não me dê muito para que eu tendo muito me esqueça de ti, mas também eu não me dê pouco para que eu tendo pouco na minha miséria, vamos assim dizer, né, eu não venha negar o teu nome. Então me dê o necessário. Eu gosto muito dessas palavras de Agur. Então há uma questão importante de nós tratarmos sobre a questão do livro de Provérbios no nosso dia a dia, como se fossem ditados populares, mas na verdade são ditados divinos. São as questões mais aprofundadas da nossa convivência, do nosso dia a dia. São palavras inspiradas realmente por Deus. Então por isso que nos inspiram, por isso que nos dá uma edificação para a nossa vida. A estrutura do livro de Provérbios. Bom, Provérbios tem 3 divisões. Vamos aqui falar da primeira divisão, capítulos do 1 ao 9. Traz uma introdução que apresenta o contexto e propósitos do livro de Provérbios e em seguida abre uma série de discursos mais longos que trazem instrução, exortação, advertência, repreensões que estimulam o temor ao Senhor, ilustrado por meio de contraste entre a conduta do sábio e a conduta do ímpio. Então veja que aqui é uma diferença. Então veja que aqui são textos mais longos, mais aprofundados. Então veja que tem instruções. Sem instrução, como já dizia Marquinhos Boiadeiro, né? Sem instrução não entra não, jovem. Então, quando você tem instrução, ou seja, você tem conhecimento, você é instruído, você sabe o que tem que fazer e o que não sabe. Então é isso que o Provérbios traz para a sua vida. Ele te dá uma orientação, ele traz uma instrução. Ele também tem a questão da exortação, que é mais a questão de corrigir. Olha, você está fazendo isso errado, está fazendo aquilo errado. O jeito certo de fazer é isso daqui. Então, te traz uma exortação. Também advertências. Olha, não vai por esse caminho. Você vai se dar mal se você ir por isso daí. Então, veja que o Provérbios nos traz algumas questões muito práticas nessa estrutura do livro, né? E repreende os que estimulam, ou melhor, repreensões que estimulam o temor ao Senhor. Quando nós somos repreendidos pelo Senhor, e também até repreensões bíblicas, de modo geral, você começa a observar, bom, se eu sou repreendido, então eu preciso temer a Deus. Quando há algumas situações pelas quais nós passamos e que nos estimulam, nos dá ânimo para realmente estar no Senhor, ter temor ao Senhor, ou seja, respeitar a autoridade que está em Deus. Deus é toda a autoridade, todo o poder está nele. Então, quando você começa a ter essa repreensão, porque na bem da verdade, vamos combinar entre eu e você, que essa questão de instrução, exortação, advertência e repreensão, né, conselhos, não é algo que o jovem gosta muito. Quem é que, na verdade, ninguém gosta, né? Mas o jovem parece que gosta menos. Né? Essa questão de instrução, talvez a instrução talvez até é bom, né? Conhecer alguma coisa. Mas quando eu falo da questão de exortação, advertência, conselho, repreensão, nós já começamos a olhar, que coisa chata isso, sempre isso, eu estou sempre fazendo errado, e a gente sempre se questiona, né? Por que eu estou sempre fazendo errado? Por que ninguém fala o que eu estou fazendo certo? É porque se alguém falar para você o que você está fazendo certo, você começa a esquecer que está fazendo errado. Então, à medida que você é repreendido para fazer o certo e deixa de fazer o errado, então você vai deixando de fazer o errado para fazer o certo. Então você vai acertar mais. E é importante também que você ande com pessoas que te corrijam, pessoas que não batem palma para você quando você erra, mas pessoas que te corrijam. Aquela pessoa chata, lembra aquela pessoa? Todo amigo tem, né? Aquela pessoa chata, olha, você fez aquilo errado, eu não estou contigo nesse negócio não, hein? Abre teu olho, hein? Se você continuar fazendo isso, eu não vou andar mais com você. Sempre tem, não tem? Então é essa pessoa que é teu amigo, essa pessoa que te repreende que é teu amigo, essa pessoa que quando você faz errado todo mundo acha graça, mas ele te repreende, é esse que é seu amigo. Porque na bem da verdade, quando você faz algo que todo mundo acha graça e você sabe no fundo que está errado, se aquilo der uma consequência, a consequência vai ser só para você.
Os amigos que riem de você, que estão rindo daquilo que você está fazendo, vão rir de você e vão deixar você sozinho, na circunstância. Agora, aquele que te repreende, ele fala, olha, não faz isso com você não. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque ele gosta de você. É por isso que o Senhor nos repreende. Lá aos Hebreus 12:6, né, vai nos falar, né, que Deus repreende a quem Ele ama. Então, se você está sendo repreendido pelo Senhor, glorifica o nome dele. É chato, é difícil ser repreendido, mas é importante. É importante porque isso faz você crescer e você começa a compreender as situações. Eu lembro que quando eu era garoto, eu não era um garoto muito fácil. Minha mãe não era muito de falar comigo. Minha mãe me chamava era na vara de goiaba mesmo. Minha mãe me batia muito. Então, mas eu não era fácil, não era fácil. Eu não era aquela pessoa de fazer muita presepada, de fazer coisas absurdas, mas santo também eu não era, eu passava longe. Então veja que há aqui uma questão, por causa da repreensão da minha mãe, eu comecei a me acertar. E por isso que eu me acertei, por causa da repreensão. Então a repreensão tem essa questão de te acertar no lugar onde você precisa andar. E mais uma vez, a pessoa que te corrige não é uma pessoa chata, é uma pessoa que quer ver o seu bem. A segunda divisão, capítulos 10, 29 e 27, é uma coleção dos provérbios propriamente ditos, ou seja, de máximas ou ditados, em que frases concisas e vivas têm como objetivo instalar-se na memória do leitor, reforçando o ensino dos discursos presentes da primeira divisão. A Bíblia diz que medita na minha lei de dia e de noite. Quando você tem essa questão de objetivo de instalar-se na memória do leitor, no caso você começa a guardar essas repreensões, essas exortações, advertências, conselhos, as repreensões que te estimulam a estar na presença do Senhor. Você começa aquilo ficar na sua mente e você começa a pensar naquilo e você começa já a agir com o seu coração. O seu coração já está mais desejoso para buscar a presença de Deus. Por quê? Porque aquela repreensão, aqueles conselhos, aquelas advertências estão te levando ao Senhor, para a presença de Deus. Então, isso tem como objetivo realmente instalar-se na memória do leitor. E é importante, se você tem um hábito assim de leitura, você sabe que tem coisas que nós lemos, né, que nós ficamos dias, às vezes até meses, meditando naquele negócio. Independente se é a Bíblia ou não, ou alguma coisa que você lê, você fica meditando durante horas sobre aquela questão, você fica remoendo aquilo. Então isso é saudável. Então isso vai te dar uma orientação e com isso você aprende. Quanto mais você remoe uma situação, algo que você leu, mais você aprende sobre aquele negócio, aquilo fica mais gravado na sua memória. Então quando você precisa fazer algo, você sabe exatamente o que fazer, de tanto que você já repetiu para você, né, em pensamentos. E finalmente a terceira divisão, capítulos 30 e 31, denominada de apêndice, que reforça toda a sabedoria apresentada ao longo do livro, priorizando uma relação reta e justa com o nosso próximo. Como é que eu tenho sido para julgar o meu próximo? Como é que eu julgo? Será que eu faço João 7,23 pela reta justiça? Ou será que eu julgo de qualquer forma ao meu bel prazer? Há situações, há lugares, países, nações, né, de modo geral, que existem aquela pessoa ditador, né, aquele ditador que é tudo do jeito dele. Então, independente do que alguém diz, ele vai lá e decreta. Lá em Lucas 18, fala sobre um juiz inúquo, né? Ele um juiz que não tinha piedade de ninguém, ele não se importava com ninguém. Então, há alguns lugares que tem essa questão de ditador, né? Coreia do Norte, por exemplo. Então eles julgam da forma dele, que ele acha que está certo, para ele está certo e acabou. Ainda que todo mundo acha que está errado, ou algo que para ele está errado e todo mundo acha que está certo. Então vale a opinião dele. Aí aqui cabe uma grande questão, né? As pessoas dizem uma frase que eu acho muito interessante: quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Se quer conhecer mais ainda, tire o poder dele. Então, se porventura, se você tem o poder de julgar o seu próximo, como você julgará? Você vai ser uma pessoa parcial ou imparcial? Ou seja, porque é alguém da minha família ou um amigo meu que fez algo, então eu vou passar a mão na cabeça dele e vou atenuar a pena, né? Como diz Nicolas Maquiavel, né?
aos amigos favores, aos inimigos o rigor da lei. Então isso resume bem a conversa no mundo, né? Que para muitas pessoas que têm o poder de julgar, quando é amigo, ele alcança o favor da lei, né? Amigo, eu vou julgar, é meu amigo, então ele vai ter, eu vou ser mais brando com ele. Mas aquele que é meu inimigo, ele vai ter o rigor da lei. Então isso parece demonstrar bem a situação de países, né? Dos países. Então, e agora? Quando é você que tem que julgar algo, como é que você julga? Você pede as provas, né? Quais as provas que tem? Né? A grande questão é, né? E as provas dizem que, que aquela pessoa é culpada ou aquela pessoa é inocente? E uma outra questão sobre falar sobre julgar. Isso aqui é importante. Não é o criminoso que leva às evidências. São as evidências que levam ao criminoso. Por quê? Imagina, por exemplo, que na sua cidade tem uma pessoa que é ladrão. Ele sempre rouba as casas. Aí teve uma casa que teve um roubo, então foi aquele ladrão. Não, pode ter sido outro. Então não é porque um ladrão que tem a fama de ladrão, não quer dizer que ele roubou todas as casas. Pode ter sido um outro ladrão. Então, o que a evidência diz? A evidência diz que foi um outro ladrão. Então foi um outro ladrão, não foi aquele outro ladrão que sempre rouba. Então, como é que você julga? Que muitas vezes, em questões policiais, as pessoas julgam muito pela questão prática, né? Como eu acabei de dizer. Se existe um ladrão aqui na sociedade, nessa localidade X, então houve mais um roubo, então foi ele que roubou, então vamos lá e prende ele. Mas cadê as evidências? Cadê as provas? Não tem nenhuma prova que foi aquela pessoa. Então, só porque ele sempre foi ladrão, quer dizer que ele roubou naquele dia? Não, pode ter sido ele naquele dia, exclusivamente ele pode ser inocente. Então, quando você tem o poder de julgar, você precisa ter as provas nas mãos, saber lidar com a situação. Não é porque é seu amigo que você vai passar a mão na cabeça dele. E também não é porque é seu inimigo que você vai descer a lei com toda a força. Você precisa ser justo. E isso aqui é uma grande lição para todos nós, no livro de Provérbios. Nós devemos ser justos, né, uns com os outros e principalmente aqui na questão com o nosso próximo. É verdade que algumas questões específicas, é difícil aqui até de dar um exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Aconteceu há alguns anos, já tem muitos anos isso, acho que o nome dela é Maria Angélica da Silva, se eu não estou enganado, se a memória não está me traindo. Ela entrou no supermercado e roubou um tablete de manteiga. Ela pegou 4 anos de reclusão. Agora, é injusto. Como é que pode uma mulher entrou no supermercado, roubou um tablete de manteiga, pegou 4 anos de reclusão, né, ou seja, 4 anos de cadeia, e pessoas, políticos, por exemplo, que roubam milhões, são livres, são soltos? Como isso é possível? Então veja que aqui é uma discrepância. Como é que você vai chegar numa mulher dessa e acontecer isso? Eu já falei aqui, eu vou só para te dar um parecer. Eu trabalhei numa rede de supermercado, que na verdade era a terceira maior rede de supermercado do mundo. E aconteceu uma questão muito curiosa, que entrou uma pessoa, né, era um homem, ele estava roubando a loja, ele roubou a loja, e quando o pessoal da segurança viu o que ele estava roubando, ele observou que ele só estava roubando itens de criança. Então aquele segurança que também era pai recentemente, ele viu a necessidade dele e observou e aquele ladrão tremia muito, ele, fica aí, eu vou dar um jeito nisso aí. Ele começou a falar com cada um dos funcionários do supermercado e começou a pegar dinheiro de cada um e pagou aqueles itens para aquele moço. O que eu quero dizer com isso? Ele não estava conivente com o roubo. Ele viu que aquilo é um roubo, conversou com ele, mas pela situação, para que vai chamar a polícia para uma situação dessa? Ele mesmo resolveu ali, explicou a situação para os funcionários entenderam e pagaram ali aquele roubo, né? Daquele moço. Aquele moço foi feliz da vida, tempos depois foi saber que ele conseguiu um trabalho. Agora imagina se o homem tivesse ido para a prisão. Aquela criança ia ficar sem um pai, né? Ia ter um pai preso e no caso seria menos um trabalhador no mundo, no Brasil. O que isso quer dizer? Tem situações específicas, não é que justifica, o roubo não justifica, mas a situação explica o porquê. A situação explica. Então nós devemos saber lidar com esse tipo de situação, esse tipo de questões pelas quais nós passaremos.
né? Podemos, a pessoa, se você, na situação, o que você faria? Você chamaria a viatura para levar aquele homem preso? E ele chegou até a comentar depois, né, o segurança, que ele sentiu que quando aquele homem entrou, ele estava tremendo muito. Por quê? Porque não era o hábito dele. Mas é a questão do desespero. Imagina, por exemplo, ele desempregado, com criança em casa, o que ele viu ali? A única forma que ele viu naquela hora do desespero foi o quê? Eu vou ao mercado, vou pegar alguma coisa e vou sair sem ser visto. Para quê? Para alimentar meu filho. Então veja que, mais uma vez, o roubo ele é errado, furto é errado, mas a situação explica a condição daquele homem. Deu para ver que aquele homem não era um homem ruim, né? Ele só fez mesmo pela questão do filho. Convite e chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Aqui destacamos 3 expressões que revelam esse propósito: conhecer a sabedoria e a instrução, para conhecimento e discernimento aos jovens, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então temos aqui questões interessantes. Conhecer a sabedoria e a instrução. Foi para isso que o livro foi escrito. Então, se eu quero ter sabedoria e instrução, o que eu faço? Eu leio o livro de Provérbios. Melhor ainda, eu pratico o livro de Provérbios. É difícil, mas nós devemos praticar ali o livro de Provérbios, ali conhecer, ter essa sabedoria, a instrução. E tem algumas questões muito importantes ali sobre a questão da vida, né? E também para conhecimento e discernimento aos jovens. Para dar, né, na verdade, né? Para dar conhecimento e discernimento aos jovens. Quando você, jovem, tem discernimento, ou seja, discernimento é quando você consegue discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então você consegue perceber. Por quê? Por causa do conhecimento. O conhecimento nos traz essa questão, por exemplo, essa questão do ladrão que eu acabei de dizer. Esse amigo segurança meu, ele era segurança há muitos anos. Então ele já tinha conhecimento da causa. Então ele sabia quando um ladrão é ladrão mesmo, normal dele, e quando é um ladrão que não quer roubar. Ele sabia, ele tinha discernimento, ele sabia discernir, ele sabia separar, ele conseguia identificar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele identificou que aquele homem não era um ladrão nato, ele estava fazendo uma situação de desespero. Então, quando nós temos a questão do livro do Provérbios, que nós conseguimos compreender bem, entender bem a situação, nós conseguimos identificar aquilo que é e aquilo que não é. E isso faz toda a diferença. Para o sábio, ouvir e crescer em sabedoria. É muito interessante que a Bíblia menciona que nós devemos corrigir o sábio. Olha que estranho, né? Mas nós não devemos corrigir o tolo? Não, devemos corrigir o sábio. Por quê? Porque quando você corrige o sábio fica ainda mais sábio. O sábio mesmo não vai brigar com você por você corrigi-lo. Ele vai ficar feliz da vida. Por quê? Porque você está corrigindo ele, então ele não vai errar. Então aquela sabedoria dele ainda vai aumentar. Por quê? Porque ele está sendo corrigido. Porque você está ensinando ele. Então quando você corrige o sábio, ele fica ainda mais sábio. Por isso ele não fica na bronca com você. Mas o tolo não. Se você corrigir o tolo vai arrumar uma briga com você. Porque ele não gosta de ser corrigido. Ele não sabe dar valor à sabedoria. Então veja que é importante que nós venhamos corrigir sempre o sábio. É claro que o tolo, dependendo das circunstâncias, você vai lá e fala alguma coisa e vê o que ele vai fazer, né? Se ele vai aceitar ou não aquela correção. Que até os tolos às vezes são sábios, né? Às vezes até os tolos reconhecem a sabedoria. Então nós devemos ter isso também na nossa mente também, né? Tudo começa em Deus. Uma das preciosas lições da introdução do livro de Provérbios é que a tradição bíblica de sabedoria começa em Deus. Ele se inicia com o temor do Senhor. Isto é a reverência a Deus, o amor para com Ele, a confiança nele e a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Então, nós devemos ter o quê? Reverência a Deus. O que é reverência? O que é reverência? Por exemplo, eu não sei se você já teve o desprazer de ir para um tribunal. É uma situação bem chata. Constrangedor até às vezes. Mesmo você sendo
a pessoa não réu, né? Mas você sendo o acusador, acho que é isso que falam, não sei bem. É uma situação chata, é constrangedor mesmo, de fato. E você observa que quando você entra num tribunal, as pessoas estão em silêncio, eles têm reverência. E quando algum engraçadinho fala alguma coisa, o juiz geralmente ele bate o martelo lá e pede silêncio. E se a pessoa insistir, o que ele faz? Ele pede para um dos policiais retirar aquela pessoa, e aquela pessoa ou vai ser somente retirada ou vai sentir alguma punição ali. Punição que eu digo ali vai para a cadeia. Por quê? Porque faltou reverência, faltou respeito, né? Reverência é respeito, né? É mais aquela questão de reverência. Por exemplo, eu não sei se na sua escola, por exemplo, canta o hino nacional. Na minha época, nós tínhamos que cantar o hino nacional. Então, não sei se na tua época, se assim também é assim, na sua cidade, onde você estuda. Quando você vai cantar o hino, o que você faz? Você canta em posição e você não fica fazendo gracinha. Por que você não faz gracinha? Porque você tem reverência ao hino. Porque se você, pelo menos no meu tempo, né? Se nós fizéssemos alguma gracinha e o professor visse, o negócio ficava estreito para nós. Ficava mesmo, ficava muito estreito. Então, a reverência tem isso, a reverência é ter respeito. Então nós temos que ter o quê? Respeito ao Senhor, reverência a Ele. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós devemos entrar com reverência, sabendo que Ele é nosso superior, Ele é o nosso Rei Supremo, Ele é supremo em tudo. Então nós devemos fazer o quê? Reverência. Reverenciar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E também o amor para com Ele. Se você ama ao Senhor, você vai entrar na presença do Senhor com reverência e porque você o ama. E aqui, entrando na presença de Deus, não é somente entrar lá quando você vai ao templo, quando você vai à igreja dentro da sua casa. Quando você entra no seu quarto, bate a porta, né, tranca lá e vai ter um momento com o Senhor, você entra em reverência. Você entra com respeito, com temor. Ou seja, você entra na presença de Deus sabendo e reconhecendo que Ele é a autoridade. Porque você faz isso por amor. Você não faz forçado, você faz isso por amor. A confiança nele. Você confia nele, é por isso que você entra na presença dele com reverência. Você sabe quem ele é, você o conhece, você confia nele, você tem toda a confiança, você sabe que todas as suas orações, tudo aquilo que você falar ao Senhor vai ficar somente entre você e ele. E a humildade como consequência da obediência aos seus mandamentos. Quando você obedece aos mandamentos do Senhor, isso demonstra que você é uma pessoa humilde, que você realmente reconhece o Senhor como teu superior. Porque hoje, inclusive nas igrejas de modo geral, né, quero crer que na sua igreja não seja assim, mas até os obreiros, né, os pastores hoje estão com falta de obediência à palavra do Senhor, não têm humildade de reconhecer que Deus é Deus, né? São situações bem estranhas, né? Eu lembro que recentemente eu vi um vídeo que eu fiquei realmente bem impressionado com a falta de respeito, com a falta de reverência. Por quê? Porque quando na hora da palavra, ou alguém ia dar uma palavra, o pastor ia dar uma palavra, o pastor que estava dirigindo, ou o irmão que estava dirigindo, eu não sei se ele era pastor, foi apresentar esse pastor. Em vez de dizer apenas, somente isso, agora com a palavra, o pastor fulano, ele começou a dar o currículo daquele pastor. Começou a falar que ele faz isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro, e começou e não parava mais. O que é isso? Isso é falta de reverência. Por quê? Porque dá a ideia de que aquele pastor, a presença daquele pastor é mais importante do que a presença do Senhor. É mais importante do que a presença do Espírito Santo. É mais importante do que a presença de Cristo naquele lugar. Por quê? Porque agora nós temos esse pastor que é isso aqui tudinho. Agora isso aqui, agora nós temos uma pessoa aqui que realmente é digno de reverência. Aqui nós temos um pastor que faz todas essas questões aqui e nós devemos obediência a ele. Espera aí, não é assim. O Senhor é o dono da obra. O Senhor que está no centro da igreja. O Senhor é a cabeça da igreja. Não é pastor, não é missionário, não é evangelista. Esses são cargos eclesiásticos de pessoas respeitosas que nós obedecemos segundo a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes alguns deles fazem coisas que não convém nem mesmo falar aqui. Então nós não vamos obedecer um tipo de pessoa dessa. Agora, chegar no púlpito para dizer o currículo de um pastor, tenha santa paciência, né? Realmente passou ali do limite. Escolha a sabedoria. O ingênuo aqui
Ou o nécio é aquele que carece de prudência e entendimento, não tem convicção própria e por isso segue o caminho de qualquer insensato. Isso aqui eu estava falando para você lá no início sobre a ingenuidade, né? A inocência dos jovens. Realmente existem alguns jovens hoje que têm uma inocência muito grande. Realmente eu conheço alguns jovens que às vezes me espantam, às vezes eu chamo ele à parte: olha, jovem, você, o que você está fazendo? Você está sendo ingênuo. Olha o que está acontecendo. Se você fazer isso aí, você vai desandar a sua vida, cara. Vai, bota a cabeça no lugar aí, pensa um pouquinho. Aí eu vou explicando a situação, as questões da vida, porque realmente são jovens que estão completamente ingênuos. Então, aqui a questão do ingênuo ou nécio, né? Algumas traduções falam nécio, outras palavras falam ingênuo. É a mesma coisa. É aquele que carece de prudência e entendimento. Ou seja, ele não tem prudência, né? Ou seja, ele não é prudente em nada. Qualquer coisa que pedir para ele fazer, ele vai fazer. Ele não pensa no depois. Ele não tem prudência nenhuma. Ele não oh, peraí, deixa eu ponderar esse negócio. Deixa eu medir esse negócio. Deixa eu pensar realmente se é isso que eu quero fazer. Se é as consequências desse negócio. Né? E também sobre a questão de entendimento. Ele não tem entendimento das coisas. Então é uma pessoa completamente ingênua. Então, quando o mundo vê um jovem ou uma jovem que é ingênuo, que não tem prudência nem entendimento, o que essa pessoa vai fazer? Vai fazer desse jovem, dessa jovem, gato e sapato. Por quê? Vai mandar ele fazer tudo, ela fazer tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. E se essa pessoa for insensata que estiver ensinando esse jovem, essa jovem? Então é importante você, jovem, que você não venha ser uma pessoa ingênua e nem também imprudente. Você precisa ter entendimento das coisas. Para que uma pessoa com uma má índole, uma pessoa com segundas, terceiras e quartas intenções, não venha assim se apropriar de você, até mesmo do seu corpo, né, propriamente dito, sobre a questão da sexualidade, né, e acaba ludibriando e te enganando e fazendo com que você tenha relações íntimas com ela e depois você cai em si. Então você precisa ter muito cuidado com essa questão, e eu estou falando aqui sobre sexo, sobre a questão, porque geralmente é uma questão que os jovens são fáceis de ser levados. Então é importante que você lembre-se, você é uma pessoa que está na sua juventude, você é uma pessoa de Deus, você é um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Então olha lá com quem você está andando. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então tome cuidado com esse negócio, não seja uma pessoa ingênua, seja uma pessoa que tenha... Peraí, não é por aí o caminho. Eu li o livro de Provérbios, o Provérbios não ensina assim, e eu vou pelo que a Bíblia diz. Então você demonstra o quê? Sabedoria. E toda vez que você mostra sabedoria, você exalta a Deus. Ainda que as pessoas não venham, ainda que você esteja só você e aquela pessoa, e você demonstra sabedoria, mostra que você tem sabedoria, você age, mais do que você saber, é você agir com sabedoria. Quando você age com sabedoria, ainda que esteja só você e ela, você está glorificando a Deus. Por quê? Porque a tua sabedoria vem dele. Então todas as vezes que você usa a sabedoria que Deus te dá, Deus está sendo glorificado. Eu vou aqui mais uma vez enfatizar sobre a questão do conhecimento e sabedoria. Conhecimento é quando você conhece uma determinada situação, uma determinada coisa. Sabedoria é quando você usa esse conhecimento no momento oportuno, no momento que precisa usar. Por exemplo, se você vai fazer você sabe fazer um bolo doce que ninguém faz igual, e você vai para um concurso, mas o bolo é salgado, aquele teu conhecimento sobre bolo doce, não vai te ajudar. Por quê? Porque o momento não é oportuno. Porque o concurso é para bolo salgado, mas você sabe fazer o bolo doce. Então o teu conhecimento não vai valer nada. Agora, se for um concurso para fazer bolo doce, como você faz o melhor bolo doce do mundo, o que você faz? Você pega esse conhecimento de saber fazer o bolo e aplica naquele momento do curso, que é o momento oportuno para você fazer. Aí você vence o concurso. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber usar o teu conhecimento no momento oportuno. É por isso que muitas vezes, mais uma vez dizendo, que você vai ter pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas são pessoas sábias. Eu conheço algumas pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas eu sempre aprendo algo com elas. Por quê? Porque a sabedoria delas vem de Deus, vem da parte do Senhor. Então elas usam o conhecimento, a comunhão que tem com Deus no momento oportuno. Conclusão.
Entretanto, mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? Bom, se você quer crescer em sabedoria, você pode se perguntar: como é que eu faço para crescer em sabedoria? Peça a Deus, porque Deus vai te dar sabedoria e mais do que te dar sabedoria, Ele não vai lançar em rosto. Então, eu vou deixar o versículo que fala sobre isso, está no livro de Tiago, mas agora não lembro bem a referência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você compreender que a Bíblia menciona que quando você pede sabedoria a Deus, Ele te dá essa sabedoria e Ele não lança em rosto. Então, quer sabedoria? Peça ao Senhor. Vai ler a palavra, lê a Bíblia e vai pedindo sabedoria. Você vai ver que à medida que você vai ler a palavra, vai lendo a palavra, vai orando e vai pedindo a Deus sabedoria, você verá que você vai ser um jovem sábio, uma jovem sábia. Por quê? Inclusive, isso vai deixar até você mais bonito. Você não acredita? Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 diz que a sabedoria formoseia o rosto. Hora da revisão. Número 1. Diferentemente de Salmos, o livro de Provérbios traz ensinamentos valiosos para a nossa vida prática. Ou seja, é um livro é um livro de ética, maneira de viver em Deus, consigo mesmo, em família e em sociedade. Número 2. Na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância, sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Número 3. 1. Discursos, do 1 ao 9. 2. Coleções de provérbios, 10 ao 29. 3. Apêndices, 30 e 31. Número 4. O propósito do livro de Provérbios está exposto na introdução do próprio livro. Conhecer a sabedoria e a instrução, Provérbios 1:2. Para conhecimento e discernimento aos jovens, Provérbios 1:4. E para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, Provérbios 1:5. Número 5. A tradição bíblica de sabedoria começa em Deus, Provérbios 1:7. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. É um prazer ter você aqui em mais este trimestre. Essa aula foi edificante para a sua vida. Se você gostou dessa aula, deixa um like e se inscreva aqui no canal. E se porventura você não gostou, também deixa um dislike. Importante é que você ficou aqui comigo até agora e me dê esse feedback aí. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Portanto, seja sábio. Tchau!